bom dia, boa tarde, boa noite. Cesário. Gente, mais uma garatuxa aqui, ó. Uma questão sociológica. Sabe que o outubro é um mês muito interessante. De certa forma, porque ele prepara o 11º mês, ou a 11ª lua. Talvez seja isso, não sei exatamente, mas eu sei que o outubro é um mês power. Eu acho que o Campbell tem uma... Talvez a gente encontre uma explicação razoável no Campbell quando ele pesquisa todos os números da deusa. Mas do ponto de vista sociológico, veja, é mais simples. A questão sociológica é a seguinte. Nós estávamos lendo um livro das crônicas e aí nós chegamos num versículo, Crônicas 20, 21. Aí chegamos no versículo 21, 18, aí surge essa questão sociológica. Vejam, do ponto de vista da sociologia, certo? O que poderíamos dizer? Os holocaustos ou sacrifícios são, do ponto de vista sociológico, são ações sociais, conforme ensinou Weber, ou são fatos sociais, conforme ensinou Durkheim? Eis a questão. São ações sociais ou fatos sociais? E uma terceira via, e eu estou aqui com o Reale. Então veja, ações sociais em Weber, fatos sociais em Durkheim, ou fatos jurídicos em Reale, Miguel Reale. Quais as três vias é mais razoável? O que é mais razoável? E aí nessa esteira, obviamente, se é sociológico, nós estamos trabalhando com Weber e Durkheim, tem que pôr o Marx. Nós temos que pôr o Marx nessa conversa, né, gente? Sim ou não? Acho que sim, né? A resposta seria sim. E aí, o que acontece? Aí vem a garatuxa. O que é essa garatuxa aqui, gente? É um desenho. Veja, são dois edifícios. Ó. Edifício 1. Edifício bem simples, uma coisa bem simples. É só uma provocação, só um convite, só uma digamos assim, Porque, na verdade, gente, o que acontece? Estamos preparando... Isso aqui surge no momento em que estamos preparando a próxima aula, e a próxima aula é bachelar, quer dizer que não tem nada a ver com isso. Quer dizer, talvez até tenha, né, gente, mas não de forma direta. Bachelar vai ter algo a ver com isso, porém não diretamente. Então, voltando. Deixa o bachelar lá, que o próximo encontro é bachelar, fica atento. Edifício 1, o cimento e a economia. Edifício 2, o cimento e a religião. Veja o detalhe. Edifício 1, a infraestrutura é o proletariado, a superestrutura é a burguesia e o patrão. Edifício 2, a superestrutura são os escolhidos, os ascetas, é o homem ético, o homem racional, e a infraestrutura é o não escolhido, o não burocrático, ou o irracional, o não ascético, o homem não ético. Então, aqui nessa visão bipolar, claro que é uma visão bipolar, como eu disse, limitada, é apenas uma garatuxa,
Mas, para quem está começando a pensar sobre a sociedade moderna, contemporânea capitalista, surge essa garatucha como um convite, como uma alternativa de você pensar. É claro que isso aqui é tudo muito limitado, e aí depois de eu ter elaborado a garatucha, veja, toda a garatucha foi elaborada na cor cinza, ó, onde eu já falei que no Marx nós temos então essa tensão, né, capital-trabalho. No Weber nós temos a tensão da fé presente com a fé ausente, ou seja, na situação de profissão de fé ou na ausência de profissão de fé. Isso é o edifício 2, Weber. Aqui o edifício 1. Ainda, aqui no edifício 1, Marx, nós podemos falar que aqui nós estamos falando de uma cultura da acumulação ou acumulação primitiva, tá? Ou seja, é a parte material mesmo, é a parte financeira, é a parte substantivamente destinada à acumulação de capitais. Aqui é a cultura, no Weber, é a cultura do Holocausto, do ritual, da fé cristã, da crença num além. Aqui é muito mais um além-mar. Lembra do capitalismo o capitalismo comercial, quando ele busca expandir do velho mundo para o novo mundo, porque os mercados capitalistas no velho mundo já estavam tanto quanto deteriorados. Então, as grandes navegações, aquele processo histórico de busca de novos mercados. E aqui, não, aqui já é diferente. Aqui tu passa do artesanato para a fábrica, e depois vem a industrialização em massa, ou seja, a Revolução Industrial, que é aquela da máquina a vapor, e segue até os dias atuais, como a gente bem sabe. Gente, aqui o boi é oferecido como sacrifício. Então há uma sacralidade no humano e no não humano. Aqui, o boi, no edifício 1, o boi é mercadoria. O boi é exportado como produto para que se tenha o que? Cada vez mais a acumulação de capitais. Está entendendo a diferença? Eu acho que, sem querer, a gente não estava pretendendo fazer isso hoje. Não era o objetivo nosso. A gente acordou com o Bachelard. Desde ontem eu estou com o Bachelard na cabeça, estudando para ver qual é a melhor maneira de apresentar para você. E aí vem isso aqui, ó, edifício 1, edifício 2, tá? Aqui tu tem uma seta, tu tem um homem ético aqui, a religião é o ópio do povo, certo? Então, gente, para concluir essa rápida conversa sobre... Tem um fato, tem um ponto aqui, ó, tá vendo esse ponto vermelho? Ó, tudo foi desenhado, Marx, Capital Trabalho, Weber, tá tudo em cinza. Agora, esse vermelho, por que está em vermelho? Para você prestar atenção que existe entre os dois edifícios, o edifício 1 e o edifício 2, tem um processo, existe algo que está nos dois, ou seja, permeia essas duas realidades. E aí você começa a entender por que o Perucci dedicou tanto tempo da sua vida. Por que o Perucci escreve um livro? Por que o Perucci faz uma tese de doutorado
ou pós-doutorado, como quiserem, sobre o conceito. Veja, é um conceito teórico, isso aqui não é magia, é um conceito teórico. Desencantamento do mundo. Por que o Perucci faz isso? Porque é fundamental, é essencial e está nos dois edifícios. Veja bem, então não sou eu que estou falando, é o Perucci que está dizendo. Eu só estou lembrando para você, então, de duas metodologias sociológicas, a marxista e a weberiana. Eu estou falando que isso aqui não é novidade para ninguém, estou dizendo que isso aqui é um roteiro razoável para você estudar, e estou dizendo, para concluir, para chamar sua atenção, nesses parcos momentos aqui, minutos, que vivemos, então, o preparo para a 11ª lua, ou 11º mês do ano de 2025, do ano cristão de 25, como você deseja, como queira chamar. Nós temos esse processo, então, que permeia os dois edifícios, as duas construções, as duas realidades, as duas sociedades, as duas maneiras de estudar isso aqui, que é o conceito de desencantamento do mundo. Agora, o desencantamento do mundo está nos dois edifícios. Agora, tem um detalhe interessante. Esse aqui é um detalhe que nós próprios estamos trazendo. Dois detalhes interessantes que não está na obra de nenhum autor, e nós estamos aqui, dentro da nossa proposta de propor um estudo de economia cultural, fazê-los, convidá-los, provocá-los, no sentido de perceber, o desencantamento do mundo está nos dois edifícios, está aqui, ó, desencantamento. Agora, tem um detalhe, no edifício 1, o desencantamento do mundo é aquele do homem-máquina, ou seja, um desencantamento do mundo desumanizado. Os direitos humanos aqui vai sendo posto na lata do lixo. Aqui, no edifício 2, você tem um desencantamento do mundo humanizado. A burocracia está lá e está acolá, está, ó, o processo de encantamento, ele é anti-horário. Veja, essa seta, ó, desencantamento, está no sentido horário. Presente nos... Desencantamento do mundo está presente nos dois edifícios, certo? Não tem como reverter isso, sim ou não? Qual é a sua opinião? Desencantamento do mundo é um processo reversível ou irreversível? Estou falando do conceito teórico do Weber, trabalhado por Perucci na obra intitulada O Desencantamento do Mundo. Está aqui, ó. Não vamos longe, está na mão aqui, ó. Para você ver como não é invenção. Está na mão. Essa obra está no livro, é um livro de cabeceira. Está entendendo? Não é invenção do inventor, do professor Pardal. Isso aqui não é um professor Pardal falando. Isso aqui é um cientista, é um pensador. É alguém que está querendo contribuir com a sua formação acadêmica. Se você já pensou sobre isso, tranquilo, você pode trocar conosco informações. Veja, então, desencantamento do mundo é um processo horário. Aí eu não vou falar se ele é reversível ou irreversível, você fica com essa questão para você pensar. Agora, o encantamento, veja, essa seta, ó, encantamento, ele está no sentido anti-horário, ou seja, digamos assim, é o ludismo. Hoje, pensa bem, hoje quem trabalha nessa esfera do encantamento, ele está muito mais sendo, aqui pegando o conceito da Revolução Industrial, o que o movimento ludista fez? Lembra quando eles se reuniam para quebrar as máquinas? Eles acreditavam que, quebrando as máquinas,
eles estariam o quê? Travando o processo de desenvolvimento capitalista. Isso é o ludismo. De novo, é um conceito, não é invenção. Então, hoje, o encantador, o encantamento, o cara que trabalha, ele segue trabalhando. Existe magia, existe mágico, existe encantamento. Existem religiões, seitas e religiosidades que trabalham aqui, ó, nessa lógica do encantamento do mundo. Agora, eles estão fazendo o quê, gente? É tipo assim, ó, pega um relógio esse comum que você tem aí, um relógio de ponteiros, não o digital, o relógio que tem ponteiros. Quando você vai, digamos assim, ele parou, você vai trocar a bateria, porque ele está parado, e você vai fazer o acerto dos ponteiros. Então você pode agir de duas formas. Você pode acertar os ponteiros no sentido horário, buscando o horário correto para ele voltar a funcionar, ou no anti-horário. O encantador é aquele que busca o anti-horário. E o que acredita no desencantamento do mundo, ele está acertando os ponteiros no sentido horário. Ou seja, ele está tocando para frente, está acelerando. Ele quer que esse processo avance. E o desencantador está querendo que esse processo retroaja. Está entendendo? Como as duas realidades ainda hoje, apesar de toda a evolução da sociedade contemporânea capitalista, os dois processos estão em curso. Os dois processos estão... Presta atenção. Só que tem esse detalhe para você prestar atenção também, que é o seguinte, tem um desencantamento desumanizado, que é esse aqui do boi mercadoria, da cultura da acumulação, e você tem o desencantamento humanizado. Aqui você trabalha, é o 6 por 1 aqui, ó. Aqui é o 6 por 1, tá? Você trabalha 6 dias e você reserva um para descansar, para orar, para fazer homenagens, rituais, né? E aqui não. Aqui você quer acumular mesmo. Aqui o homem é uma máquina. Não importa. Aqui não é 6 por 1. Aqui é 7 por 0. 7.0. Aqui é 6 por 1. Tá entendendo? Então, gente, é só um convite, um enlevo. Na verdade, é um enlevo, tá? Eu vou até escrever aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que... Eu vou escrever ao vivo aqui para você, ó. Ó. Isso aqui é uma espécie de... Para concluir, gente. É uma espécie de enlevo. Ó. Estou escrevendo ao vivo. Enlevo científico. É enlevo científico, nada mais é. E um convite para você estar conosco, então, no próximo encontro, onde aí sim, gente, não tem mais como deixar isso para Três Ontonte. Nós vamos seguir com o Bachelard. E aí você vai pensando nisso aqui. E depois a gente pode voltar nessa garatucha, nessa proposição de pensar essa questão sociológica. Os holocaustos são ações sociais, são fatos sociais ou são fatos jurídicos? Você decide. Valeu, abraço, até a próxima. Bons estudos.